Vamos gravar mais um videozinho, rapidinho, sucesso e bora! Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o padrão de componentização numa aplicação React chamado Compound Components, né? Então, componentes compostos, o que é esse tal de Compound Components? Então, sem muitas delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Como de costume, vamos abrir aqui o terminal para a gente criar uma nova aplicação React. Vamos dar vários zooms aqui. Acho que ficou bom. Então, CD Workspace Vídeos. E aqui a gente vai pedir para ele npm create. A gente vai criar um novo projeto React utilizando o Vite mesmo. Não tem por que fazer muitas coisas, Next, coisas assim. É bem simples, que a gente quer focar no padrão em si, né, do React. Então, vídeo, compound, components, React, pode ser JavaScript. Vamos pedir para ele abrir isso aqui no OBS. Então, compound components. Tá lá, a gente mata isso aqui. A gente dá alguns zooms aqui no VS Code, 1, 2, 3. Vamos pedir para ele instalar todas as dependências, porque por padrão o Vite não faz isso, ele simplesmente faz o scaffold, a estrutura base do projeto, mas ele não instala as dependências, por isso que ele é muito rápido. Beleza, npm run dev, vamos subir nosso servidor aqui local, então tá lá o localhost na porta 5173. Vamos abrir aqui o Brave, localhost 5173 e temos lá uma aplicação Vite com React bem simples. Beleza, então imagine que a gente quer vir aqui no nosso componente e por algum motivo a gente quer criar talvez uma espécie de card, vamos dizer assim. Então a gente vai vir aqui e nós vamos matar essa questão. Vou matar tudo isso aqui, porque eu não estou preocupado com state. Então vamos colocar aqui, por exemplo, div. Aí, opa, function. Calma, vou transformar isso aqui numa function. Const app igual. Div. Vou colocar uma outra div aqui, que a gente vai chamar de alguma coisa, h1 vai ser o title, uma outra div, meu corpo do card, aqui embaixo a gente pode jogar um footerzinho, a gente pode até jogar talvez um headerzinho aqui em cima do card, uma outra div, então sei lá, botão, primeira, sei lá, ação 1, ação 2, ação 3 e vamos salvar. Então beleza, então a gente tem aqui title, meu corpo do card, um footerzinho com algumas actions que a gente consegue estar executando. Só que imagine que a gente quer, não está muito claro que isso aqui é um componente de card pra gente, né? Então o que a gente poderia fazer? Uma primeira coisa, a gente pode vir aqui e criar um componente card, então JSX, um export, const, card, que vai ter lá uma div com um children dentro. Então vamos receber esse children aqui, ele vai dar erro de tipagem, não tem problema. E aqui a gente quer chamar lá o nosso card. Vamos pedir, não vai importar. Então, import from .card, importa o card. Vamos salvar, recarregar, nada mudou, mesma coisa, tudo bem. A gente pode continuar fazendo a mesma coisa para os outros componentes, a gente pode transformar esse componente em alguma coisa, a gente pode transformar esse componente, por exemplo,
num title ou num heading da vida. Esse componente a gente pode transformar num button e por aí vai. Só que, qual que é o ponto, né? A gente quer encapsular, a gente quer garantir que sempre quando alguém for criar um card, essa pessoa ela vai utilizar os mesmos componentes, ela vai utilizar os mesmos códigos, a mesma estrutura, né, o mesmo layout, vamos dizer assim. E como que a gente pode fazer isso? Existem inúmeras formas e uma delas é através do padrão Compound Components. O que consiste esse padrão? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui e a gente faz o seguinte, a gente vem aqui e coloca card.title, a gente faz que é igual, e a gente vai passar uma função. Então, por exemplo, pode ser um H1, que vai receber ali o children. E aqui a gente vai receber o nosso children novamente. Agora, aqui na aplicação, onde está o heading, eu vou colocar card.title. E aí vamos arrumar aqui o fechamento dele. Beleza. O button, a mesma coisa. Então a gente vai duplicar isso aqui. E a gente coloca aqui button. Então vamos colocar aqui button. Vamos salvar. O que eu fiz aqui? Beleza. Vamos salvar, voltar aqui. Então card.button. E a gente faz a mesma coisa para os demais aqui. Opa. Então, button, se eu salvar, voltar aqui, recarregar, tudo está funcionando. Eu vou trocar a ação 1, 2, 3, tá lá, ação 1, 2, 3. Se a gente abrir o console, a gente não tem erro nenhum no console. Então, tudo está funcionando como antes. E a gente pode continuar fazendo a mesma coisa para os demais. Então, por exemplo, essa aqui é as ações. Então, card.actions. Aqui é o rodapé do card. Então, card.footer. Esse aqui é o corpo do card. Então, card.body. O header do card, card.header. Algum parágrafo, então card.heading, por exemplo, ou text, que são textos do card. Dessa forma, a gente garante que todos os lugares que precisam criar um componente de card, ele vai seguir a mesma estrutura. Mas caso ele não siga a mesma estrutura, ele vai seguir os mesmos componentes, o mesmo estilo visual. Então, às vezes pode ser que o card não precise de footer, às vezes ele não vai ter um title, às vezes ele vai ter um header, às vezes ele não vai ter um body, mas não importa, quando ele for ter, a gente está disponibilizando o componente para que isso seja possível. Então, beleza, você quer um button dentro de um card? Toma aqui. E aí, claro que internamente a gente pode estar utilizando um outro button, né, um button genérico, um button do Design System, ou a gente pode estar toda hora criando novos buttons. Então a gente vai ter lá o button do card, o button do panel, o button do collapse, ou um button de uma tab. Então muda muito como a gente quer fazer. Mas o ponto mais importante é a gente conseguir encapsular essas regras, a gente conseguir ter essas consistência. Então, se um dia a gente tiver que mudar o action do card, a gente vai mudar num lugar só. A gente não precisa mudar todos os lugares. Mas se ele estivesse utilizando um componente genérico, dessa forma, quando a gente trocar o action, a gente pode impactar a aplicação inteira que está utilizando esse action, e não apenas as partes da aplicação inteira que estão utilizando uma action do card em si. Então esse padrão ele é muito legal para a gente conseguir fazer esse tipo de encapsulamento, esse tipo de abstração, esse tipo de consistência quando a gente está construindo nossos componentes nas nossas aplicações. Às vezes, dependendo como for o uso desse componente, dependendo como for, se é um Smart Component, se é um Dumb Component, se é um Design System ou não, mas às vezes pode ser que vocês nem precisem definir tudo isso aqui. Às vezes vocês vão fazer assim, card, sei lá, button, sei lá, save button, ou vocês vão colocar aqui edit button. Vocês podem vir aqui e colocar card, por exemplo, user form. Se viria de um user, aí não precisa, aí lá dentro está toda a regra do usuário em si, né? Então, existem muitas variações desse componente, né? Desse padrão. Mas qual é o ponto do padrão em si? O ponto é a gente
dado um contexto, a gente dar ali os blocos de construção, as possibilidades, os componentes para aquele contexto. Aqui no caso o contexto pode ser um card, igual a gente fez aqui no vídeo, pode ser esse exemplo que a gente está vendo aqui agora na tela, que tem um user. Então pega lá o user form, user profile, user picture, user upload. Eu quero fazer upload de usuário. Beleza, então todo lugar que você fizer isso aqui, ele vai ter lá um upload da imagem da pessoa, da imagem do usuário logado, né? Ou da usuária logada. Então a gente consegue trazer essas abstrações. Aí lá dentro vai estar toda a regra, vai estar chamada para API, vai estar hook, tudo que a gente precisa fazer vai estar encapsuladinho dentro desse componente. De novo, existem várias formas de usar, existem vários usos, mas a essência em si é mais ou menos não, são essas aqui que a gente está vendo na tela. Ou a gente vai utilizar mais uma forma de componentização, né? Ou a gente vai utilizar mais uma forma de reaproveitamento de código, no caso user form, user upload, ou no caso do card como componentização. Então, define aí o que faz sentido para vocês, né? Como vocês querem utilizar o components. Tem essas inúmeras maneiras de utilizá-lo. Cada contexto, cada lugar vai utilizar uma. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não pior. É muito comum que às vezes a gente vai utilizar ele como um componente, igual o card. É muito comum, às vezes, a gente utilizar ele como um smart component, como user, por exemplo. Cada um vai ter suas vantagens, né? Quanto mais inteligente for esse componente, mais difícil vai ser testar o componente que está utilizando ele, né? Porque, nesse exemplo aqui que a gente tem na tela, se a gente quiser criar testes unitários para o nosso app, para o nosso componente app, pode ser que a gente tenha que mocar muita coisa, porque o componente user.upload e user.userform são smart components. Isso quer dizer que eles fazem chamada para API, eles se comunicam com fontes externas, eles possuem certas inteligências que a gente precisa de mocar. A gente precisa tirar essas regras quando a gente for testar o nosso componente, porque esses componentes em si já estão testados. Porém, se a gente tivesse esse exemplo mais simples aqui, do card button, o uso do padrão em si como uma componentização, nesse caso, para a gente escrever um teste para o componente app, é extremamente simples, né? Por que é extremamente simples? Porque aqui todos os nossos componentes, eles são dump components, eles não têm regra, não têm inteligência, não têm lógica, não têm conhecimento de infraestrutura, necessidades externas. É um componente que ele só está se preocupado com a representação visual, com a interface em si, e não com lógica nenhuma. Dessa forma, é extremamente simples a gente escrever um teste unitário, um teste de integração, seja qual for o teste que a gente precisa escrever para esse componente app, em comparação com aquele outro utilização do components, utilizando smart components. Vai dificultar um pouco mais escrever o teste para quem utiliza esse componente, porque todas as abstrações, todos os requisitos de infraestrutura, necessidades para aquele componente funcionar, elas vão ter que ser fornecidas, né? Elas vão ter que ser providas para esse componente, para que o teste não quebre quando ele fizer uma chamada para uma API ou coisas assim. Para esse vídeo é isso, então espero que você tenha gostado. A gente deu uma olhadinha ali como que funciona o padrão de projeto Components em uma aplicação front-end utilizando React com Vite. A gente viu lá várias maneiras de utilizar, então a gente viu a maneira de utilizar ele como componentização, a gente viu como utilizar ele com componentização um pouco mais inteligente ali, né? Componentização exata, vamos dizer assim, então a gente não tem, é uma componentização sem customização, então tem a componentização com customização, tem a componentização sem customização, utilizar aquele componente do jeito que ele está mesmo. E se a gente precisar de customizar, a gente criaria um novo componente, uma nova variante desse componente. E a gente viu também como utilizá-lo com Smart Components, onde os componentes vão ter regras, vão ter conhecimentos, vão ter lógicas, vão ter dependências externas com fontes externas da nossa aplicação. E nós analisamos também todas as vantagens e desvantagens, porque quando utilizar cada um ou outra, muitas vezes tudo isso se mistura, tudo isso é utilizado junto, não tem problema nenhum, não tem que ser só um, só outro, só A, só B, não existe isso.
você precisa entender o que faz sentido no contexto, para o seu problema, qual solução faz mais sentido, seja a inteligente, a menos inteligente, a do meio, alguma nova que não existiu, parte dessa, você cria a sua solução, tá tudo bem também. Se você gostou, deixe seu like, isso é muito importante, é só clicar no botãozinho, no joinha aí, ajuda muito aqui o canal, ajuda muito para mim continuar a estar trazendo mais conteúdo, mais vídeo, mais novidade para vocês. Comente também, vamos trocar uma ideia, o que vocês acharam, já utiliza esse padrão, não utiliza, conhece, não conhece, ajudou, não ajudou, prejudicou, foi bom, foi ruim, então vamos trocar uma ideia, fique à vontade para deixar o seu comentário aí pra gente bater esse papo. E se inscreva no canal também, assim como o like, assim, é muito fácil, é muito rapidinho, clicar no botãozinho subscribe, é uma ação muito rápida, muito simples, que tem um benefício gigantesco aqui pro canal, aqui pra nossa comunidade. E como de costume, se nada sair do esperado, do planejado, nenhum imprevisto acontecer, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, novamente, às 11 horas da manhã. Boa semana, tchau!